Segunda parte da Praça da Alegria impunha-se por todos os motivos que falássemos da gripe suína. A Organização Mundial de Saúde elevou o nível de alerta para a fase 4, como resultado do surto desta doença. Este nível 4, o que quer dizer é que a possibilidade de alerta pandémico se estende a todo o mundo. Significa que a Organização Mundial de Saúde considera que surgiu um vírus com o potencial de causar uma epidemia à escala global e que consegue transmitir-se facilmente entre os humanos. Ainda hoje retardámos ligeiramente o início da Praça da Alegria, 1 minuto, sensivelmente, por causa da chegada de alguns turistas portugueses vindos de Cancún, vindos do México. As informações estão sempre a ser atualizadas, mas estas que agora vamos ver são as últimas que conseguimos coligir, que conseguimos reunir para lhe mostrar, antes de falarmos com o Dr. Carlos Martins. Bom dia, doutor. Vamos então saber do que se trata. É preocupante e erradamente designada por suína. Não há porcos doentes. O que está aqui a passar é a identificação de uma estirpe nova e os vírus da gripe têm 8 genes, 8 segmentos de genes distintos. E neste caso concreto, aquilo que surgiu foi a identificação de uma nova estirpe, e essa estirpe tem 2 genes de origem suína, tem outros de origem aviária e outros ainda de origem humana. E ao contrário do vírus H1N1 que se conhecia que afetava os porcos, mas raramente os humanos, este transmite-se de pessoa para pessoa e, pior, os mais afetados são os jovens saudáveis entre os 25 e os 45 anos. O que é certo é que o planeta está em alerta e para isso suceder é porque há graves possibilidades de que se transforme mesmo numa pandemia. Estamos a falar de algo que fará com que os portugueses, ao primeiro sintoma de gripe, fiquem em casa ou vão ao centro de saúde ou ao hospital. Bom dia. Bom dia, Jorge. Bom dia, seus telespectadores. Realmente devemos estar preocupados, mas ainda não há motivo para entrarmos em pânico, nem ficarmos demasiado assustados. Porque, em comparação, as pessoas fazem sempre, como sabe, comparações. Quando se falava na gripe das aves, falava-se numa doença que assolava o Oriente, que assolava os países daquela região e que foram muito esporádicos os casos ocorridos na Europa e então nas Américas nem sequer se falou da gripe das aves, apesar de tantos orientais viverem nas Américas. Agora, quando se aborda este tema da gripe, fala-se em qualquer ponto do globo. É verdade. Existem algumas diferenças entre aquilo que foi a gripe das aves, ou continua a ser, sim. E aquilo que é esta gripe atual, rotulada como gripe suína. A gripe das aves foi e ficou fundamentalmente uma gripe das aves, que afetava sobretudo as aves. Os humanos afetados por essa gripe eram aqueles que tinham contacto próximo com as aves. O vírus que provocava e que provoca essa gripe nunca adquiriu a propriedade de se transmitir homem ao homem, ou seja, de haver transmissão humana direta. Sim. Neste caso atual, a gripe suína, de suína tem só o nome relacionado com a sua origem, porque verdadeiramente, como dizia o seu diretor-geral, estamos a falar de uma gripe humana. Claro. E uma gripe comum, com as características habituais como a conhecemos, embora a uma escala diferente, porque realmente existe o risco sério dela se alastrar e atingir uma dimensão maior do que aquela que é habitual na gripe sazonal. Portanto, trata-se efetivamente de uma gripe que assola os porcos, só que tomou uma ramificação que faz com que os humanos transmitam a doença de uns para os outros. Foi isso que disse, em resumo? Mais ou menos. Existem vários tipos de vírus que provocam gripe. E os vírus da gripe estão em constante mutação, sim, a mudar as suas propriedades e a sua constituição genética. Sim, até para fugirem aos tratamentos. Em parte. O vírus que provocava a gripe suína, que afetava realmente os porcos, sofreu mutação, adquiriu algumas propriedades e alguns genes que até vieram da gripe das aves, do vírus que provocava a gripe das aves,
em conjunto com alguns genes do vírus que provoca a gripe humana e que provocava a gripe humana habitualmente, e formou-se então um novo tipo de vírus, uma nova estirpe de vírus. E é destes tipos de vírus que agora estamos a falar, que têm a propriedade de se transmitir de homem a homem, de ser humano para ser humano. Eu sei que preparou um trabalho sobre esta temática. Sei que começou por falar dos sintomas. São muito aproximados dos sintomas de uma gripe normal? Sim, e também aí está uma diferença em relação à gripe das aves. Enquanto que na gripe das aves, os humanos que foram afetados, os sintomas eram bastante mais severos, mais acentuados. Neste momento, e pelos últimos casos que estão descritos, a gripe atual assume as características de uma gripe comum. E essas características são a febre, os arrepios, a tosse, a dor de garganta, a dor de cabeça, o mal-estar geral, dores musculares, dores das articulações. É preciso que isto tudo se reúna, não basta espirrar ou tossir ou ter uma pontinha de febre, não é? Isso não é indício de uma gripe. Exatamente. Para que as pessoas todas não acorram aos centros de saúde imediatamente. Um conjunto de sintomas. Depois existem alguns sintomas um pouco mais raros, nomeadamente, e podem passar à imagem seguinte, nomeadamente, por exemplo, os vômitos, a diarreia, também podem ocorrer nestes casos de gripe, mas com menos frequência. Em casos mais severos, esta gripe pode conduzir a uma situação de pneumonia. Sim. E aí de falha respiratória aguda, que realmente pode ser muito grave. Isso acontece particularmente nas pessoas mais debilitadas, os idosos, as pessoas que já tenham outras doenças crónicas, e aí sim é daqui que vêm aqueles casos mais graves e fatais que nós ouvimos falar quando ouvimos falar nos números de morte. Esta gripe transmite-se exatamente como todas as outras? Correto, ela transmite-se como a gripe comum, e até pelo facto de nós estarmos agora a nos aproximar da época de verão, da época quente, nos países do hemisfério norte, isso poderá conferir-nos alguma proteção em relação a esta gripe, ou seja, a gripe é uma doença sazonal, ocorre normalmente nas épocas frias. Acontece que o vírus não se dá bem com o calor. Então o que é que nos preocupa neste momento? Preocupa-nos que, por exemplo, este vírus que se manifestou no México, na América, nos Estados Unidos, no Canadá, que faça uma viagem para os países do hemisfério sul. Claro. Porque nesses países está-se a iniciar agora a época gripal. Trocamos de estações do ano, não é? Exatamente. O hemisfério norte e o hemisfério sul. E poderá acontecer que, então, quando chegamos à nossa próxima época gripal, outubro, novembro, dezembro, que realmente, então, tenhamos aí que lidar com a nossa pandemia no hemisfério do norte. Esta situação dá-nos uma janela de oportunidade. Claro. Dá-nos a oportunidade, por exemplo, para preparar uma vacina, de modo a que a próxima vacina que vamos tomar na próxima época gripal já nos confira proteção. Seria bastante inédito termos agora no hemisfério norte uma pandemia gripal. Não estamos até porque as temperaturas não estão tão baixas no hemisfério norte quanto a gripe desejava, não é? Exatamente. Pode-nos então apontar qual é o período de contágio, aquilo que é normal? Uma pessoa, quando fica doente, no dia anterior já pode contagiar os outros. No dia anterior a manifestar a doença, não é? Exatamente. Ou seja, se eu... Já é portador da doença... Vamos supor que no domingo vou começar a sentir-me doente, vou começar a sentir dor de cabeça e febre. No sábado eu sentia-me bem, mas no sábado eu já contagiei algumas das pessoas. Muito bem. E esse é um dos aspectos que às vezes é um pouco traiçoeiro, porque normalmente só temos tendência a tomar cuidados de evitar o contacto com os outros quando já nos sentimos doentes. Que é natural. Não conseguimos que é absolutamente natural, não é? Claro. Depois, durante cerca de 7 dias, em média, ainda podemos contagiar outras pessoas. E realmente é importante que nestes dias tenhamos alguns cuidados. Uma espécie de quarentena. E, mais ou menos. É uma espécie de quarentena. É verdade. Agradecia que passassem à imagem seguinte, se fizessem favor. Como é que as pessoas se podem proteger para não contrair a gripe? Lavar as mãos é fundamental. Usar água... Eu diria que não é só para a gripe, mas neste campo é fundamental. Lavar as mãos faz falta. Usar água e sabão, idealmente lavar as mãos durante 15 a 20 segundos.
Se tal às vezes não for possível, o uso, por exemplo, de toalhetes, daqueles que contêm soluções à base de álcool, também são eficazes em eliminar o vírus. E depois, realmente, cobrir a boca e o nariz com um lenço de papel. Vemos os mexicanos todos de máscara. São as máscara que nos é uma chegam. barreira eficaz, é realmente eficaz. Não só as pessoas doentes devem usar essa máscara. Para não contagiar. Exatamente. Como se estivermos, neste momento em Portugal ainda não se justifica essa atitude, mas se estivermos em situação realmente de epidemia, também as pessoas que ainda não estão doentes devem usar a máscara como forma de proteção. Evitar também levar as mãos à boca e ao nariz, porque muitas das vezes, se eu passar a mão pela boca e depois logo a seguir encontro alguém e cumprimento-a, estou a passar o vírus imediatamente. Em situação da pessoa se encontrar já doente, é importante que use o lenço de papel uma única vez e no final deve ser guardado num saco de plástico e deitado ao lixo. A limpeza frequente das superfícies, como por exemplo as secretárias, as mesas, os puxadores das portas, também é importante. O teclado dos computadores, se for de uso comum, não é? Exatamente. Se o computador for de uso comum. O vírus da gripe, fora do corpo humano, sobrevive cerca de 2 horas. Ora, superfícies que sejam muito usadas por muitas pessoas com muita frequência. Balcões de cafés, restaurantes, por exemplo. Sim, de serviços públicos. Exatamente. Convém ter esse cuidado. E realmente, dentro do possível, evitar o contacto com as pessoas que já têm a doença. Eu não sei se tem mais declarada. Tem mais algum slide para mostrar? 2. Não me vou esquecer de evitar contacto com doentes. Para depois questionar. Se esta situação se vier a agravar, se vier a alastrar e se realmente viemos a ter esta pandemia de gripe e se as pessoas suspeitarem que possam ter a gripe, que atitude é que devem tomar? Primeiro, não ir ao médico, não ir ao centro de saúde, não ir ao hospital. Não ir ao médico, não ir ao centro de saúde, não ir ao hospital. Pode continuar. Pegar no telefone de casa e telefonar para a linha de saúde 24. 808 24 24 24. Exatamente. Sim. E aí receberá as instruções de como atuar. Provavelmente irão buscá-la à casa e levá-la para os serviços de saúde que estão preparados para receber estas pessoas e estes doentes. Porque nós podemos evitar contactar com outras pessoas. Porque nós podemos efetivamente estar, ao dirigirmos a um centro de saúde, podemos estar não a resolver o problema com que nos dirigimos lá, mas sim a contrair uma doença. A contrair e, sobretudo, a espalhar. E a espalhar também. Se entrarmos num centro de saúde em que estão crianças e idosos sentados na sala de espera, a probabilidade de transmitirmos a essas pessoas esta doença é considerável. Sentimos necessidade, doutores, vamos apelar à sua compreensão para que aqui volte num tempo breve para nos esclarecer mais algumas dúvidas que possam surgir. À vontade. Muito obrigado, um bom dia também para o doutor. Muito obrigado.